Você se preocupa com os relacionamentos amorosos da sua filha? Você sabia que no ano de 2018, 42% das mulheres entre 16 e 24 anos sofreram algum tipo de violência? Eu sou Bianca, essa é minha colega Vanessa, nós somos psicólogas e se você se preocupa com a qualidade dos relacionamentos do seu filho ou da sua filha, esse vídeo é para você. Você provavelmente já ouviu falar sobre o relacionamento abusivo. Com certeza. É um tema que tem sido discutido bastante, né, Bia, ultimamente? Isso, nas redes sociais, livros, revistas, né, o Instagram tá aí, as lives. Nossa, demais. Eu assisti várias lives mesmo sobre esse assunto, né? E é muito bom, apesar de trazer uma realidade muito triste, pois vemos muitas mulheres nessa situação mesmo, né, de relacionamentos abusivos. É importante a gente falar sobre isso, né? Claro, com certeza. Quanto mais falado, discutido, melhor que a gente orienta a população, principalmente nós mulheres, Sim, né? Pra gente poder identificar, entender e pra gente conseguir mudar e sair dessa, né? Então, provavelmente você já ouviu falar e a gente tá aqui justamente com o intuito de trazer alguns sinais, alguns comportamentos pra ajudar você a orientar a sua filha sobre relacionamento abusivo, né? Porque é algo tão difícil pra nós, que somos mulheres já adultas, maduras. Exatamente. Assim a gente espera, né, Bia? A gente espera. Imagina pra um adolescente, né? Sim, imagina pra um adolescente que ainda está começando, né? Então, muitas de nós, assim, já adultas, às vezes vamos até perceber uma situação que já tá bem extrema, de uma insegurança, de um estado emocional muito debilitado, às vezes um estresse muito grande. Às vezes também já tá uma situação mais crítica em relação ao sofrimento, não é, Nessa? Isso. Então, assim, é meio que essa mulher muitas vezes vem sofrendo várias situações abusivas, mas ela não percebe, ou então muitas vezes acha que vai melhorar, acha que é normal, acha que é aquilo mesmo, né, que tem que ser dessa forma. E muitas vezes também ela já tá mais afastada da família, dos amigos, ela já não tem mais uma rede de apoio. Aqueles valores, aquelas coisas que são importantes pra ela já não faz mais, já não tem aquele brilho no olhar, né, de fazer, de se importar às vezes com a carreira, com o trabalho, né, com o hobby que ela gostava tanto. E ela vai se perdendo nela mesma, né? É isso mesmo. E é então muito difícil de identificar, e geralmente quando se identifica, já tá numa situação mais grave, mais crítica, né, como você colocou. É verdade. Então, assim, importante que você falou, Nessa, porque, de fato, como você está trazendo dessa dificuldade da mulher observar esse relacionamento abusivo, essas características, de identificar que ela está passando muitas vezes, imagina para uma adolescente, não é? Sim. Que, assim, a adolescente está ali, passando por essa fase de transição, como a gente já falou em outros vídeos, então mudanças cognitivas, psicológicas, físicas, lidando com tanta... emocional, social, tudo. Exato, tudo. Lidando com tanta situação nova, porque na infância tem as vivências, as determinadas vivências da idade, da fase. Sim. Na adolescência são outras vivências, principalmente porque na fase da adolescência é quando a pessoa começa a ter os relacionamentos. E esse lado amoroso, ele torna-se, assim, visível, né? Isso, exatamente, na adolescência. Então, assim, é muita coisa nova. Então, pra ela, é difícil identificar quando é que tá passando por um relacionamento abusivo, que aquele relacionamento que ela tá tendo não tá sendo bom pra ela, porque ela não tem um referencial do que seria um relacionamento saudável. Ali são os primeiros relacionamentos dela. Então, assim, de repente ela acha que aquilo é normal, que aquilo acontece. Ou às vezes até tem referencial do que seria um relacionamento saudável, mas ela não tem repertório, assim, né? Ela não tem ainda experiências repertório de e habilidades para poder lidar com a situação. Ou para poder manejar essa situação, né? De forma diferente. Então, por isso que é importante que você oriente, que você converse com sua filha a respeito dos relacionamentos amorosos, dessas condutas ditas abusivas. Se você não sabe, tá aqui o nosso vídeo para poder esclarecer um pouquinho para você, assim como também a mídia, como eu falei aí, as redes sociais, tem artigos na internet, Sim, tem livros. Tem várias questões, então você assim, tem várias ferramentas, né, que você pode utilizar para poder se orientar mais sobre o assunto, porque a gente percebe, eu digo isso até em consultório mesmo. Sim, a gente lido vê com bastante. Algumas mulheres já maduras que não sabem algumas condutas são abusivas. Então, por isso que precisa de uma pesquisa, de uma orientação, para que você converse com sua filha e fale a respeito de tudo isso.
Porque infelizmente, Bia, como você colocou, né? Às vezes muitas mulheres maduras, né, não identificam, porque a gente tem que lembrar aqui que a gente vive numa sociedade machista. Isso. Tá na estrutura da sociedade. Tem um peso muito grande. Nossa, demais, né? Então nós somos ensinadas o tempo todo a nos comportarmos e a aceitar determinados comportamentos que nos colocam em vulnerabilidade e risco. Isso. Então, as meninas, elas precisam começar a identificar, a perceber e a se policiar mesmo, né? De identificar o que está acontecendo de errado e de falar, calma, peraí, isso não tá legal, não é assim que as coisas devem ser. Então, lembrar, poxa, minha filha tá na adolescência, eu sei que é difícil falar sobre isso, às vezes eu não tenho, talvez, às vezes eu tenho dificuldade em falar sobre relacionamentos. Tratar sobre o assunto. Ou até assim, acha que é muito novinha, que não é o momento ainda. Mas esse vídeo também tem um caráter preventivo. Talvez sua filha ainda não namore, mas talvez ela já pensa, ela já tem um crush, ela já tem alguém ali que ela tá de olho. Ela queira viver isso aí, né? Apesar de não estar vivendo, mas é um desejo dela viver aquilo. Em algum momento ela vai vivenciar essa experiência. Então é importante que ela esteja preparada, que ela já saiba que determinados comportamentos não devem ser aceitos, que determinados comportamentos não são legais, não vai fazer bem pra ela. Isso mesmo. E só pra fechar essa questão assim, né? Voltar essa questão do machismo e tudo acho que é bom trazer dados, assim, né? Porque eu acho que choca mais. E a gente percebe quão importante é falar sobre isso, né? Dá uma assustada. Então, teve uma pesquisa em 2018, da Visível e Invisível de 2019, que trouxe que 42% das meninas de 16 e 24 anos sofrem algum tipo de violência. Então, olha. Nossa, 42% é muito. Sim, e olha a idade, né? De fragilidade. Então. 16 e 24 anos. É porque muitas vezes também a gente tem que desmistificar isso, que assim, as pessoas acham que essa violência, esse relacionamento abusivo só acontece com mulheres mais maduras, adultas. Mas essa é uma vivência também da adolescência. E eu posso até dizer assim que um pouco mais, Bia, porque elas são mais vulneráveis do que nós somos adultas, né? Isso. Então elas estão numa vulnerabilidade muito maior, porque ainda não tem a independência, porque ainda falta experiência, maturidade, tudo isso que a gente já colocou, essas habilidades para lidar e enfrentar uma situação como essa, que é muito difícil. Então, de fato, elas são mais vulneráveis. Você imagina, Nessa, você está trazendo tudo isso, eu pensei aqui agora, nesse ano de 2020, né? Sim. Com essa pandemia no qual a gente teve que se isolar. Com isso, explodiu o número de casos, conflitos familiares, né? E os casos de violência doméstica contra a mulher, assim como também aumentou o número de feminicídio. Também. Porque tiveram que, assim, claro, existe a convivência ali da casa, mas todo mundo saía para trabalhar, tinha suas vidas, né? Saía para trabalhar, para estudar. E com a quarentena, o isolamento, a família, ela teve que viver de uma forma mais intensa juntas, né? De uma forma mais intensa. Ainda hoje, né? Ainda está mais flexível, mas ainda assim, os atritos e a convivência intensa, então, né? Com isso, tiveram muitos conflitos familiares e, consequentemente, aumentou o número de violência doméstica contra a mulher e também o feminicídio. Então, é uma triste realidade, se a gente for parar para analisar, não é? Esses dados. Por isso que é importante a gente estar sempre falando sobre isso, né? Principalmente em relação à adolescência, porque se sua filha ela tem agora uma educação diferenciada, que trata sobre esse tema, que auxilia ela a sair desse problema, ou nem entrar nesse problema, olha como isso vai ser maravilhoso para ela, né? No sentido de ter relacionamentos mais saudáveis, de ser também uma jovem depois, né? Uma jovem adulta ou uma adulta também com relacionamentos amorosos saudáveis. É uma construção, né? Sim. Porque as mulheres, as meninas, elas como vítimas devem desde cedo serem ensinadas a se respeitarem, a impor limites, né, para que com isso tenha relacionamento saudável e que ajude, contribua aí no crescimento saudável da pessoa, né, no desenvolvimento pessoal dela. E então, assim, se você tem filhas, mulheres, meninas, esse vídeo é pra você, mas se você também não tiver, esse vídeo também é pra você. Por quê? Porque se tem meninas e mulheres que estão passando por situações de abuso, relacionamentos abusivos, é porque existem meninos e homens que são agressores, que estão sendo agressivos, abusadores, estão sendo ensinados a serem assim. A serem dessa forma, né? Porque eles não nascem dessa forma.
são ensinados, não é? Não só, a gente não tá aqui falando, culpando só a família, mas como o Nessa até colocou no início da fala dela, da nossa sociedade. Da nossa sociedade cultural. Que então eles ser mudada, precisam né? ser ensinados, eles precisam ser ensinados, passar em relação aos valores, de como deve tratar uma mulher, né? Em relação aos direitos iguais, enfim. Sim. Tem muita coisa aí para ser passado também para os meninos. Isso mesmo, Bia. E por isso, nesse vídeo, nós vamos trazer algumas dicas muito voltadas para você identificar comportamentos que são comportamentos de relacionamentos abusivos, justamente para você conseguir passar essas orientações para sua filha. Ter essa clareza, né, em relação ao assunto. Sim, porque da mesma forma que ela precisa identificar, você também precisa. Né? Às vezes a gente vê bastante isso, que mulheres adultas ainda têm essa dificuldade. Então, acaba que esse vídeo também é para você. Com certeza. Eu acredito que esse vídeo vai para todo mundo. Todas as mulheres. Sim, sem dúvida. E lembrando algo muito importante, que muitas das dicas que a gente vai trazer hoje aqui, elas foram retiradas da cartilha feita pelo Ministério Público de São Paulo. O nome é Cartilha Namoro Legal. E... Bem legal, inclusive, né? Sim, é bem legal, inclusive. Eu gosto bastante de estar indicando essa cartilha, porque realmente... Ela é prática, né? Ela é prática, objetiva, ela é para o público mesmo Isso, ela conversa com o adolescente, é muito gostoso de ler. Então a gente vai deixar aqui disponível na descrição, né? Ela é gratuita, então não tem problema. O intuito dela é realmente divulgar e trazer essas informações a público. Então a gente vai deixar aqui para facilitar a sua vida. Exatamente. Então muitas dessas dicas que a gente traz foi baseada nessa cartilha. Então depois dá uma olhadinha, dá uma lida com a sua filha, vai ser muito interessante. Essa é bom porque assim, as duas podem ler juntas e aí assim, sua filha pode ter uma dúvida a mais e você pode estar sanando essa dúvida da sua filha. Sim. Ela pode sentir uma abertura da sua parte para poder conversar sobre as experiências dela também. Então eu acredito que vai ser um momento enriquecedor para vocês. É verdade, um momento de troca, né? Isso. E aí então pega o seu caderninho que a gente vai dar a nossa primeira dica de hoje. Vamos lá. Adoro as dicas. Primeira coisa, sua filha precisa saber que as ações, as atitudes desse crush, ficante, namorado, são mais importantes do que as palavras. Com certeza. Do que o papinho. Com certeza, porque muitas vezes a gente se prende muito às falas bonitas, não é, Nessa? Sim. Os elogios, toda a você fica ali já sonhando, ali, né? Toda... Imagina para um adolescente que não tem maturidade em relação à vivência dos relacionamentos amorosos. Sim. Então é mais fácil ali de se encantar, de se iludir com aquelas palavras, mas ela tem que ficar atenta às atitudes, como você mesma disse, não é? As atitudes dizem mais do que as palavras. E assim, porque pode ser que em determinados momentos, esse namorado, esse crush, ele seja mais duro, mais rígido, da maneira de impor as vontades dele. Sim, seja mais agressivo também. Né? Faça críticas em relação ao universo feminino, como por exemplo a maneira de se vestir, de se comportar, faz crítica aos amigos, à família. Isso, a própria família também. A tudo que está ao redor dela, né? Como você falou, ao universo dela. Isso. Como se as coisas que ela gosta, as coisas que ela faz não são tão legais, que o dele é melhor do que o dela, que ela tem que mudar para se adequar a ele. Exatamente. Então ela tem que ficar atenta que assim, existem as críticas construtivas, de fato, Sim. que são críticas consideradas boas, no sentido de querer que tem ajudar, o intuito de ajudar, exato, de melhorar ali o que quer que seja que a pessoa esteja realmente com essa dificuldade, né? Exato. Mas essas críticas ofensivas, que são críticas que não têm uma resolutividade, que não têm a intenção de ajudar e sim te colocar pra baixo, né? E muitas vezes essas críticas são até muito constantes, é o tempo inteiro ali. E aí é um ó. sinal para você observar, será que eu quero um parceiro que faça críticas ofensivas constantes a mim, ou à minha vida, ou que diz respeito, né, à minha vida? Porque assim, a gente já passa por tanta dificuldade sozinha. E aí... A vida já faz isso por nós. Já faz isso por nós. E aí, ainda por cima, eu escolho ficar com uma pessoa que, ao invés de somar, de agregar me colocar na minha vida, me colocar pra cima, me coloca pra baixo, não dá. Fragiliza minha autoestima, me faz sentir sentimentos desconfortáveis, ruins. Isso. Então, assim... Então é importante que você oriente sua filha em relação a essas críticas ofensivas e as críticas construtivas para ela observar. Para ela conseguir saber discernir, né? Isso. Quando é uma crítica construtiva que tá querendo ajudá-la ou quando a pessoa tá ali só
sinalizando e colocando ela pra baixo, pra fazê-la se sentir menos, né? Se sentir inferior. Isso mesmo, Nessa. Além disso tudo, Bia, é importante a gente colocar outros comportamentos também aqui, né? Pra trazer de exemplo, para que você consiga ir percebendo aí, quem sabe vai até identificando, talvez lembrando aí de relacionamentos, né? Que já se passaram. Enfim, importante a gente trazer mais exemplos. Então, além disso tudo que Bia colocou, outros comportamentos que também sinalizam relacionamentos abusivos. Então, por exemplo, criticar a forma como a menina se veste, né? Pedir pra trocar de roupa. Tem pessoas que exigem mesmo, além de criticar, exigem. Só vou sair com você se você trocar essa roupa. Exatamente. Às vezes falam muito mal dos amigos, quer afastar, porque você anda com fulana, a fulana não é boa pra você, ela não é uma boa amiga, uma boa amizade. Isso. Acha que é uma influência ruim, Sim. que vai prejudicar o namoro. Sempre com esse intuito, né? De preservar o namoro. A forma de exigir, como eu disse agora há pouco, como se posiciona, como esse rapaz, né? Se posiciona em relação de forma às suas intransigente, vontades, né? Não valorizando a opinião, a escolha, né? O livre-arbítrio do outro. Sim, com certeza, né? Reprimindo mesmo, né? Essa escolha, essa liberdade que ela tem. Tem meninos também, Nessa, que isso eu já presenciei. Tem meninos que exigem que as meninas apaguem todos os contatos de meninos do celular. Nossa. Assim, então tem de tudo. São vários comportamentos. Aqui a gente só está dando uma pincelada, porque não tem como a gente falar de tantas condutas consideradas abusivas. Mas é mesmo para ter uma ideia. Isso, para trazer exemplos para você, para que você consiga perceber, né? E trazer isso para sua filha. Então, tudo que coloca ela numa caixinha, que tira dela a personalidade, o jeito dela de ser, das coisas que ela gosta, que tenta mudá-la, modificá-la, que tenta reprimi-la, né? Tirar a liberdade que ela tem de existir, de fazer as coisas que ela gosta, de estar com as pessoas que ela ama, que ela considera, né? Que são importantes para ela. Tudo isso aí entra nessa caixinha do relacionamento abusivo. Não são comportamentos legais. E ela precisa estar antenada. E aí traz... e aí a gente fala, né? Tem que focar bastante nessa importância de você estar orientando a sua filha, né? Em relação a isso. É isso mesmo, Nessa. Então, assim, voltando para o que a gente estava falando, as ações têm que estar relacionadas com a fala. Sim. Não é? Então, elas assim... têm que andarem juntas. Aí, tem que estar casadas, né? Sim. O que ele fala, ele também tem que demonstrar nas atitudes. E é por isso que eu vou dar aqui a segunda dica do vídeo. Continue anotando, não perca nenhuma, porque esse tema é muito importante. Sim. Então a gente precisa estar repassando isso sempre, porque é uma prática. A gente tem que todos os dias estar a gente precisa observar e praticar. Exercitando esse olhar e também mudando um pouco da nossa postura, nosso posicionamento em relação a tudo isso. Então a segunda dica, ela é uma dica muito importante, porque não vai servir só para relacionamento amoroso, mas para todos os tipos de relacionamento. É uma dica de ouro. De ouro. Vale até para qualquer idade também. Isso, né? Muito bem. Que é limites. Impor limites é algo fundamental nos relacionamentos. A gente precisa aprender a dizer não. Não faz sentido a gente aceitar, viver determinada situação que é desconfortável para a gente. Que nos machuca, Que nos machuca. Por mais que deixe o outro feliz, por mais que seja, entre aspas, importante para o outro, mas se te machuca, se te deixa mal em fazer aquilo, se te priva de alguma outra coisa que você gostaria muito de fazer, se de certa forma te fere, isso é um sinal de que é pra dizer um não aí, né? Com certeza. Acho que por muito menos, viu, Nessa? Por muito menos. Não precisa chegar, né? Tanto. Não precisa. Mas isso é treino, que é o que eu vou falar aqui agora. Então, assim, na adolescência, pela falta de vivência, de maturidade em relação a esses relacionamentos amorosos, é natural que a adolescente se sinta insegura, com medo de perder o crush, porque assim, tem aquele negócio, né, do primeiro amor, de você não se ver com outra pessoa, né? Acha que é pra sempre. Então, assim, é muito difícil naquele momento, de repente desconfortável que ela tá vivendo, dizer um não. Porque vem o medo de perder. Isso, é a dificuldade também de enxergar outras opções e de achar que é tudo pra sempre, né? Que é o amor da minha vida e que só tem ele no mundo. Se eu não estiver com ele, né, meu mundo acabou. Então são falas assim que trazem mesmo essa coisa de estar pra sempre, né? Como se fosse assim,
de tudo ou nada. É verdade, de tudo ou nada. Então, assim, pode ser que a adolescente ela tenha essa dificuldade por conta dessa insegurança, por conta da imaturidade em relação à idade, às vivências. Então, por isso que é importante que você oriente a sua filha, diga a ela o quanto que é necessário se impor diante dessas situações que são desconfortáveis e que isso é uma questão de treino, porque assim, muita gente tem dificuldade. Nossa, a gente vê demais assim no consultório, né? Muito, adultos, criança, adolescente. Principalmente se tratando aí de um relacionamento amoroso. Então, assim, é importante que treine sempre. Eu não consegui hoje, amanhã, depois de amanhã, para que isso seja uma prática natural, para que ela observe que de fato é necessário que ela tenha essa postura, né? De impor ou não, que ela não aceita, que não é bom para ela, que de saber se colocar, vai fazer mal a ela, porque quando a gente não consegue dizer não, isso traz muitos prejuízos, porque a gente fica mal, a gente fica frustrada, a gente fica triste. O estresse aumenta, ansiedade, angústia. Então, assim, é um misto de emoções desconfortáveis que a gente sente por conta da gente não impor os nossos limites. Com certeza. Ainda mais assim, você falou de algumas questões mais emocionais, assim, né? Mais, entre aspas, tranquilas, né? Como um estresse, ansiedade. Mas, assim, até uma possível depressão também, a depender do nível de quanto essa pessoa se doa sempre, né? De não se preservar e não... e de se permitir demais as situações que não são legais pra ela, isso pode trazer também um quadro, né? Isso. Depressivo muito sério também. Exatamente, Nissa. Então não é algo simples, não. É algo que a gente precisa estar atento e treinar realmente, né? Porque realmente é uma habilidade que precisa ser praticada. E que a gente sabe que é difícil, a gente não tá aqui dizendo, né, que é super simples, não. E é por isso que a gente tá reforçando aqui a questão do treino. Então é muito importante que a sua filha comece a perceber, né, o que é importante pra ela, o que ela aceita, o que ela não aceita, né, impor esses limites, dizer não quando for necessário, quando for importante pra ela, pra que ela realmente não se coloque em situações e não permita estar, né, no relacionamento abusivo. Então, realmente é uma questão da gente sempre observar e de treinar, como o Bia colocou, treinar, né? o olhar em relação a essas situações, o nosso posicionamento. Então, e de se colocando aos pouquinhos. Inclusive, você pode até treinar isso em casa, né? Dar opções alternativas para sua filha e estimular ela a dizer não quando ela realmente quer, né? Não tem problema, filha, dizer não. É importante também. Claro que não vai ser só a pessoa que diz não o tempo inteiro, né? Vamos tentar um equilíbrio aí, né? A assertividade que a gente fala é dizer não quando, né, cabe e dizer sim quando cabe também, né? Exato, com certeza. E é perfeito porque, assim, isso que você estava dizendo, Nessa, porque assim... Moto, corta. E é perfeito o que você está dizendo, Nessa, porque assim, como para a adolescente é difícil ela se impor, ela se posicionar com o crush dela, então ela tem que começar a se impor em situações pequenas. Sim. Que seja no dia a dia, em casa. Ela treinar esse não com situações que são mais confortáveis para ela. Para que ela vá construindo essa habilidade até quando ela passar por situações maiores, mais difíceis, ela conseguir realmente se posicionar. Com certeza, porque é como você falou, é uma habilidade importante para qualquer relacionamento. Isso. Então, se eu consigo dizer não pro meu pai, pra minha mãe, pra minha colega, pro meu professor, eu vou conseguir também em um relacionamento, né? Então, assim, pelo menos vai ser um pouco mais fácil. Porque eu já vou ter treinado, eu já vou ter um treino prévio. Sei o quanto que é importante, então eu vou me forçar aquilo. Sim, isso, né? Eu vou insistir, mesmo sendo difícil, né? Mesmo trazendo toda aquela angústia, aquela ansiedade, o medo também, como você falou, né? De perder o outro, mas dela saber que é importante. Porque primeiro ela tem que pensar nela, na felicidade dela. Então, sua filha ela precisa ser lembrada de que ela tem que estar com alguém que a coloque pra cima, que esteja ali pra ela, pra compartilhar, pra ser parceiro. Pra somar mesmo na vida dela. Que não seja ciumento, possessivo, que oprima ela, que tire a liberdade que ela tem. Mas sim que a impulsione, que esteja ali realmente como parceria. Isso, né? Perfeito. Acho que parceria é um nome muito legal, assim, pra gente trazer. Porque realmente traz esse cuidado um com o outro e um tá ali fortalecendo o outro e vendo o outro crescer, né? Diferente de relacionamentos abusivos, né? Que te colocam pra baixo, que te fecham. Muito diferente.
Então é importante você fortalecer o seu vínculo com a sua filha, porque vocês estando bem, ela sentindo que pode conversar com você, vai ficar mais fácil se ela estiver passando por uma situação como essa, de conversar, de se abrir, de terminar com esse crush, com esse namorado, né? Que está tendo. Né? Ela vai se sentir mais fortalecida, porque com esse apoio, ela sabe que ela vai poder contar com a família. Sim, quem sabe também com os amigos, né? Com se os ela tiver uma boa também. rede de amigos, né? Então, assim, dar esse suporte é muito importante, porque isso vai fortalecê-la, né? Terminar um namoro é muito difícil, a gente sabe que todo mundo já passou por um término, sabe que é complicado, né? É um luto, porque é algo ali, né? Que ruiu, que morreu de certa forma, mas é importante, né? É necessário. Então, ela precisa entender que vai ter o mesmo sofrimento ali, que faz parte da vida, né? Não tem como a gente fugir do sofrimento, ele tá ali pra nos ajudar até a evoluir. Então, teve esse namoro que não foi legal, mas vamos lá, vamos tentar ver um próximo depois, quem sabe, com né? certeza. Saudável, assim a gente espera, né, Bia? Depois das orientações. A gente tem que buscar isso, como eu disse, a gente já tem problema demais sozinho, né? Sim. E a gente ainda escolher ficar com uma pessoa que nos traz problemas, então assim, não. Não rola. Isso não é uma meta de vida. Então, para isso, né, a gente precisa ter esse conhecimento e dar essas orientações para as meninas, para elas se antenarem e estarem ligadas a esses sinais aí. Isso, Nessa. E até vou aproveitar a sua fala, assim, você falando dessa importância do apoio, para que a sua filha adolescente se sinta confortável de te procurar e poder expor um pouco do que ela está sentindo, do que ela está passando, você tem que se mostrar disponível, aberta, Sim. não é? Assim, você tem que mostrar esse acolhimento sem julgamento. Isso, até porque é um momento que traz muita vergonha, né? Dizer que talvez passou já por alguma situação mais humilhante. Isso. Né? Tem vários graus aí, vários níveis, mas isso traz um incômodo. Com certeza. Então ela precisa estar bem alinhada com você para poder conseguir se expor, para conseguir falar. Se sentir confortável, de saber que ali você vai acolher, você vai ouvi-la sem julgamento, por mais que você tenha suas ideias, suas crenças, sua maneira de... Dá um cortezinho aí, caso do carro. Sua maneira de pensar sobre muitas coisas, mas sua filha é uma outra pessoa, tem outras vivências. Então essa escuta sem julgamento é muito importante para que ela se sinta acolhida, amada e com isso fortalecida também, não é? E tem que aproveitar também esse diálogo, como eu estava falando um pouco há pouco tempo, sobre a importância de impor limites. Você pode ajudar sua filha nesse processo também, para ela aprender a impor limites. E aí você deve estar se perguntando, e como é que eu faço isso? Como é que eu ajudo minha filha a impor limites? Então, fiquem ligados que agora é a nossa terceira dica aqui do vídeo, né? Continuar anotando para não esquecer. Exatamente. E como fazer isso, né, Bia? Acho que não tem palavra melhor para ajudar nesse processo do que o autoconhecimento. Autoconhecimento é uma palavra meio assim, muito psicológica, né? Da psicologia. Isso. Mas já tá bem popularizada, né? Já. Hoje eu vejo muitas pessoas falando usarem sobre de maneira isso. bem popular mesmo. Isso. Então, nada mais do que você buscar se conhecer, se entender, compreender quais são seus sonhos, o que você gosta, o que você não gosta. O que você aceita, o que você não aceita, o que é bom pra você, o que não é bom pra você. Isso é muito particular. Porque o que é bom pra você, Nessa, de repente não é bom pra mim. Sim. O que você tolera pode ser que eu não tolero. Verdade. E vice-versa, né? Vice-versa. Então, realmente ela precisa começar a se compreender melhor, a observar o que está acontecendo por dentro. O que eu tô sentindo? Quais são os meus desejos, meus sonhos? Parece tudo muito assim, né? Abstrato quando a gente fala. E uma forma de ajudar seria interessante se você propor para sua filha escrever no papel. Né? Então, por exemplo, nesse papel que ela vai escrever, pode ser algo até assim, só pra ela, né? Se ela quiser compartilhar com você, ok. Mas se não, é algo pessoal, né? Então, ali ela pode escrever alguns comportamentos que esse crush, esse ficante, namorado, sei lá, né? Faz. E pra ver o que ela sente em relação a isso. Então, por exemplo, né? Vamos supor a Ana, nossa menina imaginária aqui, tá ficando com um garoto, né? E ele fala muito das amigas dela. Porque fulana de tal é muito chata, porque ela não é uma boa companhia pra você, porque eu não gosto quando você anda com ela. Então esse é o comportamento. E o que Ana, né, sente em relação a isso? Ela pode escrever. Eu sinto que ele me julga demais. Sim, me sinto triste, magoada. Quem é ele pra falar mal das minhas amigas?
Ele também tem amigos que eu não gosto, sei lá, né? Então, assim, a partir do momento que ela vai destrinchando e escrevendo o que ela tá sentindo, como aquilo tá incomodando, qual é o sentimento que vem, às vezes, eu tô triste, fiquei chateada, brava, né? Sim. Ela vai compreendendo que aquilo, por exemplo, é algo que ela não tolera. Não tolera, não quero que ele fale mal ou que ele queira impor quem são as minhas amigas ou não. Então ela já vai se percebendo ali e vai conseguir se colocar no momento, né, que for necessário, né, cortar isso, né, esses comportamentos dele, por exemplo. Então é uma ferramenta muito interessante dela conseguir se compreender um pouco mais, se conhecer melhor. Organizar as ideias, né? Ali ela pode estar repassando, ela está lendo sempre. Se ela quiser compartilhar, maravilha, porque você vai aproveitar da situação para poder orientá-la. Até para conhecer melhor também o que sua filha está achando, como sua filha é. Como ela pensa, o que machuca ela. Então, assim, é uma estratégia muito boa, Neissa. Eu gosto bastante, assim, mesmo. Né? Mas a gente sabe que esse processo é muito difícil, mesmo assim. E se ela tiver ainda muita dificuldade, é interessante também talvez buscar uma ajuda profissional, né, Bia? A psicoterapia, ela tá aqui justamente para trazer, né, esse autoconhecimento e também para ajudar e muito em relação aos comportamentos e habilidades. Desenvolver essas habilidades que ela tem dificuldade, né? E isso que são importantes no nosso dia a dia, né? Inclusive, essa questão de colocar e de impor os nossos próprios limites. Perfeito, Neissa. E agora, já finalizando o vídeo, mas eu não poderia deixar de dar aqui a nossa quarta dica, não menos importante. Sim, muito importante até. Eu acho que, não vou dizer assim de todas é a mais importante, porque todas são importantes. Todas são importantes. Mas eu acredito que principalmente para adolescente é uma dica que faz todo sentido. Sim, assim, que pesa tem um peso mais, grande. Né? Exato. Que é importante que sua filha saiba que ela não vai conseguir mudar o crush dela. Não vai conseguir mudar a forma dele pensar, a forma dele agir, não vai. Muitas vezes, nós, até mulheres, a gente se ilude com esse pensamento de que a gente pode realmente, pelo amor que ele tem pela gente, ou que a gente tem, né, pelo nosso crush, enfim, que a gente pode mudar, que aquilo ali futuramente pode ser que tenha um desfecho mais positivo. Isso, até porque nos é colocado isso, né? De que você, como mulher, você tem que mudar aquela pessoa, né? Aquele cara, que ele vai mudar por você, ou que você tem esse papel de transformar esse crush num príncipe encantado, né? E não é assim. Não é bem por aí, não. Então, assim, é importante que ela saiba disso, por quê? Porque nessa tentativa de tentar de mudar o jeito de ser, ou a forma de pensar, as atitudes do crush, ela se sinta culpada durante esse processo. Porque você imagina, ela tentando ali mudar de todas as formas e conversando e tentando ali de todas as maneiras fazer com que ele haja diferente, no meio desse processo ela pode se sentir culpada por não conseguir isso. Nossa, e também assim, ela vai se machucar muito nesse processo todo, né? Fica com a responsabilidade grande que nem é dela. Essa responsabilidade de mudança é do outro, não é dela. Só quem pode mudar é a própria pessoa. É a própria pessoa. Ela pode ajudar em termos de incentivá-lo, até de encorajá-lo a buscar uma ajuda, até para fazer essas mudanças, mas essa mudança só vai vir a partir do outro, quando o outro percebe e entende que aquilo é importante, porque não é nem assim, ele querer mudar por ela, porque isso também não tem sustento. É verdade. A pessoa até começa a realmente ter algumas mudanças, mas logo aquilo ali já é interrompido e ele volta com os mesmos comportamentos. Porque é difícil, a gente tenta mudar pelo outro, mas a gente ainda não está vendo um sentido nessa mudança. A mudança tem que ser por nós mesmos, né? Quando a pessoa percebe que é importante aquela mudança, não só para o relacionamento, mas para ele mesmo, então tem mais sustento, como eu disse, tem mais firmeza nessa mudança. Então não cabe a nós, não é uma responsabilidade nossa de estar mudando ninguém, quem quer que seja. A gente está falando aqui dos crushes, que é o tema, né? Que é o tema, mas a gente não tem essa responsabilidade, por isso que essa dica é muito importante. Assim, sem dúvida, né? Então, quanto mais cedo ela souber disso, melhor vai ser. Melhor vai ser. Porque muitas mulheres, infelizmente, só vai descobrir isso na maturidade, né? E depois de muitas frustrações, de muitas tentativas frustradas. Muitas tentativas em vão. Então... E de muita assim, decepção, né? E de muito calejo, assim, né? Nas situações. É isso mesmo. Então é isso. Sua filha, ela precisa saber que ela é importante. Que ela merece ser feliz. E que ela merece estar com alguém que a faça feliz.
que não coloque nela medo, que não a trate com violência, com agressividade. Então, trazer isso pra ela, conversar isso pra ela, vai ser muito importante. Até porque é um momento também de você fortalecer a autoestima da sua filha. Mostrar que ela é maravilhosa, que ela tem um mundo pela frente, que ela tem muitos sonhos, expectativas, e que ela é uma pessoa maravilhosa, como eu falei. Amada, né? Amada por vocês. Não só por vocês, mas por outras pessoas, amigos. Sim, do convívio dela. Convívio, exato. Além de tudo, que ela é uma pessoa que merece o melhor, né? Assim, Sempre. Ela tem todo um investimento familiar para que ela viva o melhor. Então, assim, ela tem que buscar isso para a vida dela também. Então, esse fortalecimento da autoestima começa em casa. Na forma como você trata a sua filha, no que você diz pra ela. No quanto você valoriza ela, a opinião dela. Isso mesmo. Então, se você talvez não tá tendo muitas atitudes que fortaleçam, repense. E comece a trazer os pontos positivos da sua filha. O que ela faz de bem, o que ela né, se destaca. E como ela tem sido... Parabenizá-la. Isso é importante, sobre as conquistas. Então, é uma forma de você mostrar que... Olha, você é maravilhosa, você merece tudo de melhor pra você. E não espere, não se contente com pouco. Né? Com pessoas que vão estar ali te colocando pra baixo. Então, se ela entende que na própria família as pessoas né, a veem dessa forma, ela vai buscar realmente estar com alguém que a coloque onde ela merece estar, né? Que é em cima, no alto. Então, realmente fortalecer essa autoestima poderia até entrar como uma outra dica, né, Bia? Uma quinta dica aí avulsa que a gente colocou agora. É mesmo. Porque é extremamente importante. Se você está com a sua autoestima fortalecida, se você se sente bem, se você se sente importante, é mais fácil você compreender tudo que tá rolando, né, de situação no relacionamento abusivo e de se fortalecer para sair dele. E muitas vezes até nem entrar, né? Posso dizer que até nem entrar. Então, é realmente, assim, muito necessário. É isso mesmo. Então, o seu papel é mesmo de acolher e de orientar. Evite qualquer tipo de julgamento. Porque o julgamento, ele bloqueia, ele faz com que a adolescente não se sinta confortável de estar relatando pra você o que ela tá vivendo, o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando. Até porque nesse momento também, a última coisa que você quer é alguém te julgando. Dizendo que você errou, que a culpa é sua. É absurdo isso, né? A gente pensar nessa questão do julgamento. Porque muitas vezes, exato, essa questão do achar que a culpa é sua, que a culpa o erro, né, foi seu, de ter entrado, de ter permitido, mas assim, a adolescente no caso, tá ali insegura, nas suas primeiras vivências com o relacionamento amoroso. Sim. Então pra ela é muito difícil isso. Às vezes ela não sabe que é um relacionamento abusivo, ou se sabe, não sabe como conduzir a situação, como ela deve... finalizar essa situação, ou finalizar, né? Terminar esse namoro. Exatamente. Então, por isso que ela precisa muito mais da orientação do que do julgamento, de que ela é culpada ou que ela foi errada em aceitar tudo isso, né? O julgamento não vai levar a nada, né? Ela precisa do acolhimento, do abraço, da segurança da família, de dizer que vocês estão ali pra ela, que vocês vão ajudá-la. E você pode até mesmo praticar a empatia de se colocar no lugar dela. E se fosse comigo, como é que eu gostaria de ser tratada? Será que com julgamento ou com acolhimento? Sim, é uma boa forma. forma. Que eu tenho esse apoio, né? Sim, da minha família, de que né? juntas estamos ali fortalecidas e prontas para enfrentar essa situação. É verdade. Então pense nisso. O seu papel é orientar, que é muito importante, e acolher. Isso, mostre pra ela que é inviável qualquer tipo de agressividade, de violência. Isso, exatamente. Por exemplo, porque às vezes, como até você colocou nessa, as pessoas sempre relacionam os relacionamentos abusivos com algo mais físico, algo assim, mais né? físico, Uma exato, violência física, de que tenha mais contato. Sim. Existem alguns contatos físicos que também são mais sutis, digamos assim, que já mostram, mas que já, exatamente, ali já é um sinal pra gente observar, como por exemplo, um puxão de cabelo, levemente, um tapinha, um empurrão, aí já tem aquele contato, né, um pouco mais agressivo, porém sutil em relação àquela agressividade, aquela violência física que a gente remete, que é uma violência um pouco mais
mais forte, assim, não é? né? Mais intensa, assim. Mas tudo são formas de violência. Tudo são formas, né? Quando a gente fala ameaças, perseguição, até mesmo difamação. Tem muitos meninos que acabam falando mal das meninas para outras pessoas. De, por exemplo, falar até coisas que não aconteceu para uma outra turma. Até essa questão, às vezes, da invasão de privacidade, nessa coisa de fotos, aí a gente já entra em outro campo, mas é só é para uma forma mostrar, de violência. exato, só para mostrar para vocês aqui que existem várias condutas que estão relacionadas aí a um relacionamento abusivo. Então, assim, fiquem atentas, prestem atenção de como sua filha está se comportando em casa, mesmo que ela não fale, mas se você perceber que ela está mais isolada, que ela, enfim, não está bem no relacionamento, então aproxima, tenta ter esse diálogo, mostra que você está ali disponível, que você está aberta, que ela pode confiar em você, que você tá para acolher, não para julgar, para que ela se sinta mais fortalecida com tudo isso que ela tá vivenciando. Com certeza, e às vezes ela não tá ainda no relacionamento, ainda não tá na fase, né? Mas é interessante ter essa conversa, a gente vai falar isso de novo, que a gente já falou no vídeo. Você fazer esse processo, essa orientação, como forma preventiva. A gente não precisa passar pela situação para aprender que aquilo não deveria ser feito, ou que deveria ser conduzido de outra forma. A gente pode evitar todo esse estresse, toda essa complicação. E para isso, a gente precisa de orientação. Então, se ela já for orientada anteriormente, já saber, sinais e comportamentos para ela ficar ligada, então a gente evita um tanto de coisa, né? Um tanto de problema. Isso mesmo. E também, lembrando mais uma vez, para fazer esse vídeo a gente utilizou, né, como ferramenta, assim, a cartilha Namoro Legal, que está disponibilizada aqui no link, tá? Então, mais uma vez, vou colocar para vocês baixarem, leiam, entregue para sua filha, né? Quem sabe também proponha ler com ela e conversar, trocar ideias juntas. Acho que vai ser muito importante. É um momento enriquecedor, então assim... Sim, até pra você também, né? Conhecer mais, saber mais, vai que você identifica algumas coisas aí. É isso mesmo. E até aproveitando a sua fala, Nessa, se você aí de casa se sentir confortável, de estar escrevendo um pouco nos comentários acerca de alguma experiência pessoal que você já teve em relação a um relacionamento abusivo, de já ter passado. Que infelizmente é algo muito comum. Qual foi a sua conduta? Por favor, faça isso porque a gente vai estar contra... Não sei se foi bom, se foi... Você deu uma risadinha aí que... Não, foi rir, foi? Foi, você deu uma risadinha que eu não achei se foi bom, se foi ruim, mas vamos lá. Então chorei. Acho que foi natural. Tá, pronto? E aí, até aproveitando a sua fala, Nessa, se você aí de casa se sentir confortável de estar compartilhando um pouco sobre alguma vivência que você teve desse tipo, algum relacionamento abusivo, vai ser muito bom, porque assim... Com esse papel de fala, muitas pessoas... Eu vou até exemplificar aqui. Se porventura, nós duas, né? Já passamos por algo assim, né? Um relacionamento por algo abusivo. do tipo. Você costuma ser mais calada, você não fala tanto, você não compartilha. Já eu tenho essa necessidade de fala. Já eu falo bastante. E aí, naquele momento que eu tô conversando com você, que eu estiver conversando com você e falando um pouco o que eu tô passando, você vai se sentir confortável também de falar o que você tá passando e a gente vai estar trocando ideias. E uma vai ajudando a outra, né? Isso, a gente vai se fortalecendo. Com certeza. Então, por isso que a gente não deve se calar, né? A gente deve falar, a gente deve estar passando um pouco disso, das nossas vivências para outras mulheres, para que essas mulheres se sintam confortáveis de também falar e buscar ajuda caso porque seja uma vai necessário. Fortalecendo a outra, né? Uma vai fortalecendo a outra. E caso seja também algo muito complicado, assim, né? Que tem um teor muito mais pesado, traumático, cabe sempre a ajuda profissional. A gente tá colocando aqui para vocês compartilharem, mas se for algo tranquilo para você, se isso for te fazer bem. Isso. Caso seja alguma coisa ainda muito, né, que dói muito ainda. Dói, machuca. A ajuda profissional é sempre a melhor opção. Cai bem, claro, com certeza. E se você curtiu, né, gostou desse vídeo... Sim, se te ajudou. Exato, que te ajudou, que agora você vai repensar sobre sua conduta em casa e como você vai estar conversando com sua filha a respeito dos relacionamentos amorosos, curta, compartilhe esse vídeo, mostre para outros pais, para as outras mães que estão passando também por essa situação e que precisam dessas informações para ter essa conduta mais adequada, mais assertiva em casa. Lembrando que com esse gesto você vai estar ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho, não é mesmo, Nessa? Sim, e ajudando outras famílias, né? E outras adolescentes. Isso. Muito importante.
Exatamente. E se vocês quiserem mais algum tema, algum assunto relacionado a esse tema que é tão extenso como a gente colocou aqui, sim, profundo. Que a gente deu uma pincelada, né? Existem muitas outras coisas, né, Bia? Exatamente, mas realmente o que tempo a gente fica pode pequeno. abordar. Então, deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de saber a mais, o que vocês gostariam que fosse esclarecido, que a gente com prazer vai fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.